Boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live aqui no Cantinho do Azeite. Esta é a nossa loja em Brasília, que fica no sudoeste, na Avenida 3. Hoje o tema da live é azeite e a saúde, os milagres do azeite do oliva. Gostaria um pouco antes de falar sobre o Cantinho do Azeite, para quem ainda não conhece. Então, nós ficamos na Avenida 3, ao lado do Pão de Açúcar, no bairro Sudoeste, no edifício Miami Center, na loja 27. É uma loja especializada em azeites de alta qualidade, onde você pode fazer degustação de todos os produtos e avaliar o que pode ser melhor para o teu paladar. Ok? Bom, meu nome é Jorge, eu sou um dos proprietários do Cantinho do Azeite e gostaria de apresentar a Senira, minha esposa, que é a outra proprietária. Senira, pode dar boa noite. Oi, pessoal, boa noite, viu? Obrigada. A Senira vai ficar na retaguarda para responder as perguntas de vocês, passar para mim as perguntas que sejam interessantes de disseminar para o público. E então a gente vai partir para o tema propriamente dito. Os milagres do azeite. O azeite ele tem diversos benefícios à saúde, mas como a gente está na fase da comprovação científica, o que a gente vai abordar aqui são os estudos científicos que falam sobre os benefícios do azeite. Em que áreas o azeite é benéfico para a saúde, de acordo com as pesquisas científicas. E vamos abordar também o que é o azeite que dá esses benefícios, os componentes do azeite que dão esses benefícios, e detalhar um pouco como esses benefícios ocorrem, porque o corpo humano é muito complexo, o metabolismo humano é muito complexo, e falar genericamente sobre um benefício do azeite, vocês podem encontrar isso facilmente na internet, qualquer pesquisa, benefício do azeite, vocês vão ver lá uma lista de benefícios, mas normalmente sem muita profundidade e sem a devida referência à pesquisa científica relacionada. Então é isso que a gente vai procurar abordar mais, como a ciência vê os benefícios do azeite, como os governos veem os benefícios do azeite, como os governos agem com relação a isso, como a pesquisa apresenta suas provas e quais são os benefícios que o azeite traz. Bom, então, vamos começar com um resuminho bem breve. O que é que o azeite tem que dá benefícios à saúde? O azeite tem ácido oleico e tem polifenóis. Essas duas palavrinhas levam a outras duas, que é ser antioxidante e anti-inflamatório. Então, num resumo bem breve, os componentes do azeite que dão benefícios à saúde é o ácido oleico e os polifenóis, e os grandes benefícios é o fato de esses dois componentes serem antioxidantes e anti-inflamatórios. Bem resumido, mas por trás disso está muita coisa. Então, os antioxidantes e anti-inflamatórios trazem que benefícios para a saúde? Em muitas áreas da saúde, essas duas palavrinhas trazem benefícios: o antioxidante e o anti-inflamatório. Em três grandes áreas, a gente pode botar três grandes áreas da saúde, onde os antioxidantes, os anti-inflamatórios podem atuar. E
São os benefícios à saúde que o azeite dá. Quando vocês pesquisam na internet benefícios à saúde, vocês vão encontrar muitas páginas com 8 benefícios à saúde, 10 benefícios à saúde do azeite de oliva, 12 benefícios. O Google, ele indexa melhor páginas que apresentam itens numéricos. Então, quem quer falar sobre benefícios do azeite, bota lá 8 benefícios do azeite e põe lá 8 benefícios do azeite. Uma outra página pode falar sobre 10. E às vezes esses benefícios são diferentes. Por quê? Há uma certa relação de causa e efeito entre esses diversos benefícios. Por exemplo, 3 benefícios podem levar a um 4º benefício. Então, eu listei aqui 3 grandes áreas de benefícios que o azeite traz, com aquelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O azeite pode trazer benefícios no sistema cardiovascular, primeira grande área. No sistema cognitivo, a 2ª grande área. E no câncer, a 3ª grande área. No sistema cardiovascular, que benefícios o azeite traz? Aí que começam a ver os detalhes dos benefícios, porque o sistema cardiovascular tem uma série de causas e efeitos que você pode ter um determinado benefício que vai evitar um 2º problema, ou 2 benefícios que vão evitar um problema. Então, no sistema vascular, a gente pode falar de pressão alta, colesterol, aterosclerose, coração saudável, AVC, derrame, ataque cardíaco. Tudo isso são coisas que envolvem o sistema cardiovascular. O azeite é bom para tudo isso por causa daquilo que eu disse. Causas e efeitos. Colesterol alto leva a aterosclerose. Pressão alta leva a problemas no coração. A circulação, o sistema circulatório é afetado pela aterosclerose. Isso vai provocar o AVC, ou um derrame, ou um ataque cardíaco por insuficiência de circulação para o coração ou no cérebro. Então, você tem uma série de causas e efeitos no sistema cardiovascular que levam ao problema final, que é você ter uma morte súbita por um ataque cardíaco. E isso pode ser evitado com cuidados no colesterol, com cuidados na pressão alta, e que vai evitar a aterosclerose. Então, esse conjunto de causas e efeitos é que o azeite vai ajudar a evitar. E nós vamos ver como isso funciona. No sistema cognitivo, o azeite vai melhorar a memória, vai evitar a demência e vai evitar o Alzheimer. Também é uma série de consequências da parte cardiovascular e da parte anti-inflamatória que a gente vai falar. E o azeite é bom para o câncer, principalmente da mama, da próstata, da tireoide, mas existem outras pesquisas que relatam ações em outros tipos de câncer. Bom, então, para entender um pouco melhor essa ação do azeite, é bom a gente entender um pouco do metabolismo humano, principalmente na questão do antioxidante. E antes de falar em colesterol, a gente precisa entender um pouco a questão do antioxidante, do poder antioxidante do azeite. Então vamos falar agora do poder antioxidante, daquela relação que a gente estava falando, do poder antioxidante.
do ácido oleico e dos polifenóis. Depois nós vamos falar um pouco também desses componentes. Mas a capacidade antioxidante, onde é que ela atua? O metabolismo humano, ele é um conjunto de reações químicas. Essas reações ocorrem com o fim do corpo humano satisfazer suas necessidades de estrutura, de composição da sua estrutura e da parte energética que o organismo necessita. Então, o metabolismo humano é construtor e é energético. A parte construtora se chama anabolismo, mas nem precisamos nos preocupar com isso, mas existe a parte construtora. E a parte energética, que se chama catabolismo, onde há as reações de liberação de energia que o corpo necessita. E essas liberações de energia ocorrem com uma decomposição de moléculas, que é a fase degradativa do metabolismo. Ou seja, para que o corpo humano tenha energia, há uma decomposição de moléculas, há uma degradação molecular, que se chamaria a parte de degradação do metabolismo. Essa parte de degradação dá origem aos radicais livres, que é a parte do metabolismo humano na produção da energia. E isso ocorre com a conversão dos nutrientes dos alimentos em energia, através da respiração, através do oxigênio. E isso dá origem a uma oxidação de células, que é a parte de degradação. E a essas células degradadas se dá o nome de radicais livres. Então, o antioxidante combate os radicais livres, que são as células provenientes da geração de energia para o organismo. Isso é benéfico para o organismo. Só que essas moléculas que geram a energia, elas ficam sem uma parte, elas ficam com números ímpares na sua composição, e eles vão buscar elétrons, ficam com número ímpar de elétrons, e vão buscar o que precisam de outras células. As outras células vão ficar também com números ímpares de elétrons. Ou seja, há uma reação em cadeia de radicais livres, porque a célula, para suprir a sua deficiência, vai buscar o elétron em outra célula, e a outra célula também fica com número ímpar, e assim por diante você vai tendo radicais livres em excesso no organismo. O organismo tem proteção contra os radicais livres. Existem enzimas que protegem o organismo dos radicais livres, que são necessários para a geração da energia. Então, os radicais livres existem no corpo humano, são necessários, porque são frutos de uma ação de geração de energia, mas o problema é o excesso. Esse excesso se chama estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo ocorre em situações especiais. Exercícios intensivos, quer dizer, você está uma geração excessiva de respiração por causa dos exercícios intensivos. A poluição é um outro componente de anomalia. O estresse é uma situação de anomalia. Cigarro e álcool são prejudiciais. Resíduos de pesticidas e aditivos químicos são prejudiciais. E o envelhecimento também é um fator que provoca o estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo é um excesso de radicais livres no organismo. Como que o próprio organismo combate isso? Com
mecanismos antioxidantes, que são as vitaminas e que são outros componentes. Os antioxidantes têm a capacidade de doar os elétrons aos radicais livres, recompondo as células e fazendo com que elas tenham morte natural e sejam expelidas pelo próprio organismo. E elas ficam com células estáveis. A vitamina E é um antioxidante, a vitamina C é um antioxidante, e já falamos que o ácido oleico do azeite é um antioxidante. E já falamos que os polifenóis também são antioxidantes. Então, o ácido oleico do azeite e os polifenóis do azeite combatem os radicais livres. Vocês já devem ter ouvido isso. E os radicais livres são produzidos no processo de geração de energia do organismo. E, principalmente, os atletas acabam gerando um excesso de radicais livres, que é onde é necessário uma atuação maior de antioxidantes. E um outro componente que é antioxidante é a proteína whey. Por isso que os atletas precisam de suplementos para que os antioxidantes reduzam o excesso de radicais livres que foram gerados pelo excesso de atividade física. Então, a atividade física é um gerador de estresse oxidativo. Os atletas precisam de suplementos para que os antioxidantes atuem reduzindo o estresse oxidativo. E o ácido oleico do azeite e os polifenóis do azeite são antioxidantes, eliminando os radicais livres. Então, essa é a explicação do poder antioxidante do azeite no combate aos radicais livres que ocorrem normalmente no metabolismo humano, na geração de energia. Em algumas situações se torna anômalo e você precisa de uma atuação maior de antioxidantes. Então, o azeite tem um grande benefício aí. A outra parte que a gente falou dos benefícios são nas inflamações. O que é uma inflamação? A inflamação também é uma coisa benéfica no organismo. É uma reação do organismo, é uma defesa do organismo frente a uma agressão, que pode ter sido um corte, pode ter sido uma batida, pode ter sido provocado por agentes químicos ou biológicos, uma infecção. Então, a inflamação ela é benéfica porque é uma reação do organismo mostrando que alguma coisa não está bem. Só que existe a inflamação aguda, que é aquela que aparece em função de alguma anomalia, mas que desaparece com o desaparecimento dessa anomalia e com os cuidados devidos. Mas existem inflamações crônicas, que nem sempre são explicadas e ocorrem no organismo provocando diversos males. Então, a inflamação, por exemplo, pode trazer artrite reumatoide, aterosclerose, tuberculose, doenças crônicas de pulmão, diabetes, problemas neurológicos provocados por inflamações que nem sempre são bem explicadas pela própria ciência, mas que ocorrem no organismo. São as inflamações crônicas e precisam ser combatidas, e se não forem combatidas provocam câncer, provocam doenças neurológicas e outras doenças. Então, o azeite atuando nessas inflamações, principalmente nessas crônicas, ajuda na saúde humana, evitando uma série de doenças. E aí está um pouco da explicação do câncer que a gente já vai abordar. Então, a gente vê que o azeite, ao ser antioxidante e anti-inflamatório, ele traz uma série de benefícios. Vamos detalhar um pouco agora a questão
a gente pode agora detalhar um pouco mais a questão do colesterol, para dar um exemplo bem específico dos benefícios do azeite. O que é o colesterol alto? É o LDL alto. O que é o LDL? O LDL é um carregador de colesterol, no caso de gorduras, para as células. O LDL é produzido no fígado e é um carregador do próprio colesterol, que é necessário para o organismo. O colesterol é necessário para a alimentação das células e é produzido pelo próprio organismo ou pode ser ingerido nas gorduras que a gente consome diariamente. Então, o próprio organismo produz gorduras e nós ingerimos gorduras através do azeite e de outros óleos e de outros alimentos. O LDL é responsável por levar essas gorduras pelo sangue para as células, para a alimentação das células. Por que o LDL fica alto? E qual é a função do HDL? O LDL é o carregador. O HDL é o que traz de volta o que não foi consumido para o fígado, que vai gerar bilis depois, vai ter outros processos do metabolismo. O HDL é o que traz de volta as gorduras para o fígado, ou os excessos, ou o que restou do trabalho do LDL na alimentação das células. Por que o LDL fica alto? Porque você está consumindo muita gordura e o LDL não dá conta de levar tudo para as células e o HDL não dá conta de recolher tudo, ou as gorduras que você está ingerindo não são de boa qualidade, como por exemplo as gorduras de origem animal. E a gente já vai falar um pouquinho depois dessas gorduras. Mas o importante agora é quais são os benefícios do azeite nessa parte. O azeite tem ácido oleico. O ácido oleico é uma gordura, a principal gordura do azeite. O ácido oleico, ele é uma gordura monoinsaturada, nós já vamos ver os benefícios. O LDL, ao ser consumido, o ácido oleico é mais fácil de ser digerido pelas células. E além disso, o que é que a gente já disse sobre o ácido oleico? Ele é antioxidante. O LDL, quando leva as gorduras para a célula, se ele não conseguir levar tudo, se ficar em excesso, ele vai oxidar. E essa oxidação provoca as placas, que são a aterosclerose. Então a tua circulação, as tuas veias vão ficar, as tuas artérias vão ficar com placas provocadas pelo excesso de gordura do LDL. O ácido oleico, ao ser antioxidante, evita que o LDL oxide e forme as placas. Então, o ácido oleico está atuando como antioxidante junto ao LDL. E pesquisas científicas comprovam que o ácido oleico aumenta o nível do HDL, que é o recolhedor dos excessos de gordura do LDL. Então, esse é o benefício do ácido oleico no colesterol. Se o colesterol está em níveis adequados, ele não provoca as placas. Você não vai ter aterosclerose. Se você não tem aterosclerose, você vai ter a tua circulação perfeita. Então você não vai ter pressão alta. Você não tendo aterosclerose, não tendo pressão alta, você vai ter o teu coração saudável, porque a tua circulação está saudável. Então você não vai ter derrames, você não vai ter um ataque cardíaco por insuficiência
de circulação para o coração. E a mesma insuficiência de circulação para o cérebro vai causar um AVC ou um derrame, se for o caso de uma artéria prejudicada. Então, a função antioxidante do azeite provocada pelo ácido oleico vai evitar uma série de males que há uma cadeia de causas e efeitos, onde começa com colesterol alto, vai para a aterosclerose, vai para o ataque cardíaco, por problema de circulação, vai para o AVC, problema de circulação no cérebro, e pela anomalia na circulação, pode também provocar o derrame. Então, essa é a função pela propriedade antioxidante. E a propriedade anti-inflamatória? Diversas pesquisas comprovam que a capacidade anti-inflamatória, como nós já dissemos, a inflamação crônica, pode desencadear em vários males, incluindo o câncer e incluindo problemas cognitivos, na memória, na demência e no Alzheimer. Então, a parte anti-inflamatória tem ação principalmente no sistema cognitivo, evitando inflamações na parte do cérebro, evitando o Alzheimer, melhorando a memória e evitando demência e o envelhecimento precoce, por causa dos processos inflamatórios crônicos, ainda nem sempre de origem conhecida pela ciência. Diversos estudos, como eu disse, comprovam que o consumo regular de azeite tem um grande auxílio no sistema cognitivo, evitando o Alzheimer, evitando a demência e melhorando a memória, por causa do seu processo anti-inflamatório que dá origem a essas doenças. Então, essa é a explicação da parte anti-inflamatória. Então, vocês veem que, ao falar em duas palavrinhas simples, antioxidante e anti-inflamatório, a gente leva a uma explicação melhor das capacidades que o azeite tem de fazer bem à saúde em diversas doenças. Uma coisa interessante agora é a gente detalhar como é o ácido oleico e como são os polifenóis que vão dar origem a esses benefícios. Na literatura científica, existem centenas de artigos sobre os benefícios que nós relatamos. A comprovação, as pesquisas levam a muitos indícios dessa melhoria. Claro que o sistema humano é muito complexo e a comprovação efetiva ela é demorada, mas as pesquisas são feitas em populações. Como é que os pesquisadores chegam a essas conclusões? Eles observam populações que consomem o azeite e observam a ocorrência desses males na população. Então, existe a comprovação de que aquela população que consumiu o azeite, que foi observada, teve resultados melhores do que a mesma população observada que não teve o consumo do azeite. Existe um site chamado academia.edu
que publica uma série de pesquisas científicas relacionadas a todos esses benefícios que a gente disse, no sistema circulatório, no sistema cognitivo e no câncer. A gente falou um pouco menos do câncer, mas o câncer é o mesmo processo de problemas nas células que o azeite atua ou no processo inflamatório ou na própria rejuvenescimento das células, que fazem com que o câncer não prolifere. E como é que os governos enxergam essas pesquisas? Alguns países têm a sua própria pesquisa nas suas áreas de saúde. Por exemplo, a Espanha tem um projeto que estudou 5.000 pessoas que tenham o consumo regular de azeite. Ela estudou uma população e propositadamente forneceu azeite a parte da população e não forneceu a uma outra parte que era também observada. E depois de 5 anos, chegaram à conclusão que a população que consumia o azeite tinha 30% menos problemas circulatórios, problemas cardiovasculares, problemas com AVC, com ataques cardíacos, do que a população que não consumia azeite, que também estava sendo observado. É o projeto Predimed da Espanha, que chegou à conclusão que a população que consumia azeite regularmente tinha 30% menos de ocorrência de problemas circulatórios. Os Estados Unidos, a FDA, o órgão de saúde dos Estados Unidos, de alimentação e saúde, permite, através das pesquisas realizadas, permite que o azeite coloque em seus rótulos que o azeite é bom para o coração devido ao ácido oleico. Então, o FDA, o órgão americano de regulamentação de alimentos, permite que os produtores de azeite afirmem que o azeite é bom para o coração. Essas pesquisas elas começaram lá por 1950, com um pesquisador americano que observou as populações do Mediterrâneo e observou que a alimentação que o pessoal usava no Mediterrâneo dava origem a menos males do que outras regiões. Nesse caso não foi uma pesquisa forçada, eles simplesmente observaram que havia menos incidência de problemas cardíacos, envelhecimento melhor e mais saudável e vida mais longa no Mediterrâneo do que países fora do Mediterrâneo. E chegaram à conclusão que era devido à alimentação tradicional do Mediterrâneo, que era a base de azeite, de peixe de água salgada, de legumes, de hortaliças, que é o que chamam de dieta do Mediterrâneo, que inclui muito azeite. Então, a gente vê que nas pesquisas, o fato de ser antioxidante e anti-inflamatório, duas coisas muito simples, levam a uma série de consequências benéficas na saúde humana. E aí é interessante a gente ver então a composição do azeite, o ácido oleico e os polifenóis. Como eles são, o que são, que dão origem a esses benefícios. O azeite, ele é 95% gordura. Dessa gordura, 85% é ácido oleico. É a maior proporção de ácido oleico na natureza num só alimento. Um pouco menos vai ter, que agora está muito na moda, no abacate. O abacate tem muito ácido oleico, mas menos do que o azeite. Por isso está muito na moda falar em azeite de abacate, que na verdade seria um óleo de abacate, porque azeite já quer dizer azeite de oliva.
Então, o óleo de abacate também tem bastante ácido oleico, mas o azeite tem mais. E o óleo de canola também tem uma proporção alta de ácido oleico. Todos os óleos têm ácido oleico, inclusive os vegetais, óleo de soja, óleo de milho, qualquer outro óleo. Mas a proporção é diferente, é menor. Todos os óleos têm as mesmas gorduras, em proporções diferentes. O ácido oleico só tem no azeite de 55% a 85%, é a maior proporção na natureza. E o ácido oleico é, então, o responsável pela capacidade antioxidante do azeite. Os outros óleos são em menores proporções e as outras gorduras no azeite também têm proporção menor. Bom, então, o ácido oleico é conhecido também como ômega 9. O azeite tem também o ácido palmítico, tem o ácido linolênico, que é o ômega 6, e tem em menor parte o linolênico, que é o ômega 3. Mas a grande proporção mesmo é o ácido oleico. Aí todo mundo pergunta, mas o ácido oleico ele vai dar... Como é que fica a acidez do azeite em relação ao ácido oleico? A acidez do azeite ela é uma medida química que indica a qualidade da gordura do azeite, incluindo o ácido oleico. Então, o extra virgem, ele é até 0,8% de acidez, ou seja, 0,8% do azeite. Quando se diz 0,8% de acidez no azeite, quer dizer que só 0,8% dessa gordura está degradada. E então ele pode ser considerado extra virgem. De 0,8% a 2% ela é virgem, e acima disso tem que ser refinado, porque é chamado de azeite lampante, que seria para iluminação. Então, o ácido oleico é, na natureza, o azeite mais benéfico para a saúde humana, por aquilo que a gente comprovou. E os polifenóis? Os polifenóis existem na natureza em praticamente todos os vegetais. Ele existe, por exemplo, na uva, ele existe no cacau, existe no açaí, existe em outros. A vantagem do polifenol no azeite é que o polifenol é esmagado junto com a fruta para ser consumido. Ele é consumido porque o azeite ele é um suco de frutas. O polifenol está presente na oliveira, nas folhas e no fruto. O polifenol está no fruto. O fruto é esmagado com caroço, com polpa e com casca. O polifenol foi esmagado junto. Então, ao consumir azeite, você está consumindo também polifenóis. O polifenol dá o gosto amargo e a picância do azeite. E ele é responsável também pela estabilidade do azeite. Ele é responsável pelos benefícios que a gente já disse de anti-inflamatório e antioxidante. E acaba também influenciando o preço. E o polifenol é responsável também pela classificação sensorial do azeite, porque como ele dá o amargor e a picância, o azeite vai ser classificado pela presença de polifenóis. Então você tem os frutados verdes intensos, os frutados verdes médios e os frutados maduros. Então os frutados verdes intensos têm mais polifenol do que os frutados verdes médios e do que os frutados verdes maduros. Por quê? Porque o polifenol tem uma série de variáveis que afetam a sua presença no azeite. Então a gente já viu que é benéfico, a gente já viu que ele é
um anti-inflamatório, que as inflamações crônicas podem levar a câncer, podem levar ao Alzheimer, e o azeite atua na parte anti-inflamatória através dos polifenóis. Só que o polifenol não está presente no mesmo nível em todos os azeites. E como que é essa composição dos polifenóis no azeite? Que variáveis entram na composição dos polifenóis e que pode me dizer se aquele azeite vai ser mesmo bom para a minha saúde? Todos os azeites têm o mesmo efeito sobre a saúde em relação aos polifenóis, em relação à parte anti-inflamatória, a capacidade anti-inflamatória do azeite? Não, porque as variáveis, são muitas variáveis envolvidas no polifenol do azeite. Nós já vimos isso em outras lives. O tipo de azeitona que o azeite, que deu origem ao azeite, afeta o nível de polifenol. Existem azeitonas mais intensas do que outras. Então, existem azeitonas fortes, como a Coratina picual, horriblanca, coroneca e cobrançosa, que tem alto teor de polifenol, são muito amargas, muito picantes, dão origem a azeites muito amargos, muito picantes. Muita gente não gosta, mas são melhores para a saúde porque tem mais polifenóis. E as azeitonas leves, arbequina, galega e algumas outras, são mais leves, são menos picantes, menos amargos, mas têm menor nível de polifenóis. É só isso que entra? Não, tem outra variável que é a época da colheita. Azeites colhidos logo cedo, uma colheita precoce, tem maior presença de polifenol, porque o polifenol na fruta vai diminuindo a sua presença com o amadurecimento. É uma outra variável. Então, azeitonas maduras têm menos polifenol. Azeitonas verdes têm mais polifenol. Verdes de maturação. Estamos falando de maturação. Embora que as azeitonas maduras também vão ser pretas. Elas vão amadurecendo e vão ficando pretas. Mas estamos falando do verde na colheita precoce. A colheita precoce, então, dá origem a azeites mais intensos de polifenol e, portanto, mais amargos, mais picantes. E normalmente tem preço mais elevado, porque a produção também é menor, porque tem menos água. A colheita tardia vai dar origem a azeites mais leves, porque tem menos polifenol, mais suaves, menos picantes, menos amargos. O preço vai ser mais baixo também, porque a produção foi maior, porque tem mais água. Então, a presença do polifenol é também afetado pela época da colheita. Pelo tipo da azeitona, pela época da colheita. A forma de cultivo, isso tudo em pesquisas científicas comprovadas, onde é medido a presença do polifenol. A forma do cultivo também vai dar origem à presença maior de polifenóis. Porque a azeitona pode ser cultivada no sistema tradicional, que é chamado de sequeira, onde não há irrigação e as plantas estão distantes umas das outras. Você pode ter um sistema de regadio, que é com rega artificial. Você pode ter árvores mais próximas, que é o incentivo, e o superintensivo com as árvores bem próximas, permitindo a mecanização em forma de arbusto. Tudo isso vai afetar o nível de polifenol. Pesquisas científicas comprovam que a não irrigação, isso tem uma explicação. O polifenol, ele existe na planta com que objetivo? Por que o polifenol existe na planta? O polifenol existe na planta para proteger a planta das intempéries e das pragas. Então, quando a planta está sob estresse do clima ou de pragas, o polifenol
se apresenta mais a flora na planta para proteger a planta. Então, tem gente que brinca que é preciso um pouco de estresse na planta para ter mais polifenol. E esse estresse pode ser um estresse hídrico, uma ausência de água. Então, o produtor, sabendo disso, ele vai, se ele fizer irrigação, porque ele não quer depender totalmente da natureza, ele pode provocar uma irrigação controlada, uma irrigação com déficit de irrigação, para provocar estresse na planta para que aflore o polifenol naquela árvore, nas folhas e nos frutos. Então, a forma de cultivo também vai afetar o nível de polifenol. Qual é a outra coisa que afeta? Já falamos do nível de maturação. O processo de produção, depois da fruta colhida, também vai... O polifenol ele é muito sensível. O calor, o próprio processo de batimento, porque é uma molécula, o próprio processo de batimento da azeitona acaba sendo afetado, tem que ser muito equilibrado. Então o processo de produção precisa ser muito bem dimensionado para que o polifenol se mantenha naquele nível que veio da planta. O tipo de embalagem, óbvio, também vai afetar, porque a embalagem tem que ser escura, e depois a forma de distribuição, não deixando o produto exposto ao calor, ao oxigênio, também vai afetar a qualidade do produto final. Então vimos que a presença do polifenol, ela depende de uma série de variáveis e por isso nem todos os azeites serão iguais mesmo de uma mesma região, porque o produtor foi diferente, a forma de fazer foi diferente, a forma de cultivo foi diferente, as azeitonas foram diferentes. Como é que você pode então ter um melhor resultado se você quer consumir azeite para sua saúde? Você deve procurar os azeites mais intensos, com maior nível de polifenol, com azeitonas mais intensas, como a Coronet, como a Coratina, como a Picual. Normalmente são produtos mais caros, porque são mais procurados, são mais premiados pela qualidade do produto, exatamente pela presença do polifenol, que vai dar origem a esses sabores amargos, picantes, que muita gente gosta. Para quem não gosta do amargo e picante, existe o polifenol nas mais suaves, mas é bom saber que o nível é menor. Uma outra forma de ter uma informação de que aquele azeite vai ser bom para a sua saúde é olhar para o posicionamento do produto no mercado, os prêmios que ele ganha, porque o polifenol acaba afetando os prêmios, acaba afetando o sabor, acaba afetando a amargor e picância, e os produtos são premiados nos concursos pela presença do polifenol. Então, os concursos avaliam o frutado, que aí no caso não há muita influência, mas avaliam o amargor, avaliam a picância, avaliam a complexidade do azeite, que é a harmonia entre amargor, picância e o frutado, e depois a persistência, que já não é tão dependente dos polifenóis, mas vai dar a qualidade do azeite. Então, se você consumir azeites que estão no rol de azeites premiados, você vai ter mais certeza que aquele produto é melhor para a tua saúde. Uma outra pergunta que ficaria: como é que eu devo consumir azeite, que muita gente faz para nós? Como é que eu devo consumir azeite para ter esses benefícios que foram ditos para a saúde? Esse milagre do azeite para o coração, para o cérebro, para o câncer. Para eu ter esses milagres, de que forma eu devo consumir azeite?
As famílias consomem azeite de diversas formas. Elas podem consumir azeite para cozinhar, para finalizar um prato do dia a dia, para finalizar um prato especial. Podem apreciar o azeite a cru, com pão, com um queijinho, ou podem consumir o azeite puro numa colher, logo de manhã, com um pouquinho de limão, para efeitos de saúde mesmo. Azeite na colher, para que ele tenha todos aqueles benefícios que a gente disse: antioxidante e anti-inflamatório. Antioxidante, combatendo os radicais livres, ajudando no colesterol. Anti-inflamatório, ajudando nas inflamações crônicas e na série de males que a inflamação crônica traz, incluindo na parte cognitiva, no Alzheimer, na demência, na memória e nos diversos tipos de câncer que ocorrem devido a inflamações crônicas ou a comportamentos irregulares das células, que o azeite também traz benefícios. Então você pode consumir azeite na colher, logo de manhã. Muitos dos nossos clientes fazem uso do azeite assim. Então, com isso a gente conclui os milagres do azeite, com comprovação científica. Vão lá no academia.edu, vocês vão ver dezenas de artigos falando sobre o comportamento do azeite no Alzheimer, sobre o comportamento do azeite no LDL, no colesterol, no HDL, evitando AVC, evitando ataque cardíaco e melhorando a memória. Todos esses efeitos que a gente disse, vocês vão achar artigos, pesquisas científicas de observações de população, algumas pesquisas de laboratório, trabalhando com células, e até pesquisas em seres humanos, diretamente nos seres humanos, com o comportamento de células após o consumo do azeite. Então, é pesquisa científica, não é curanderismo, não é charlatanismo. O azeite é um dos alimentos mais pesquisados na literatura científica pelos imensos benefícios que traz. Por isso, nosso título foi O Milagre do Azeite de Oliva, porque ele traz muitos benefícios à saúde e não é todo igual. Você deve consumir azeites de alta qualidade pela sua maior presença de polifenol. Então, esse é o recado que a gente tinha para dar. Obrigado pela participação. Esta live vai estar gravada. A gente já percebeu o seguinte: as lives colocadas no Instagram, a gente já coloca direto no Instagram, mas o Instagram não é um melhor local para você ver uma live mais longa. A gente coloca também no Facebook e no YouTube, que eu acho que são plataformas um pouco mais adequadas para vídeos longos, embora a gente também coloque no Instagram. Mas a tendência é que a gente passe, porque a gente já percebeu que no Instagram os vídeos começam a se embaralhar, conforme você vai deixando muito vídeo lá, começa a embaralhar um pouquinho as coisas lá. Então a gente vai começar a tirar os vídeos mais longos, antigos, e deixar só no YouTube e no Facebook. E deixar o Instagram para vídeos curtos e para a última live. Ou seja, você vai poder ver a última live, a live da semana, no Instagram. E a partir dali, você pode ver no Facebook e no YouTube, que nós temos as 3 plataformas. Obrigado pela participação. Não deixem de nos visitar. A gente fica no Sudoeste, em Brasília. A gente é especializado em azeites de alta qualidade, com alto nível de polifenol. Você pode experimentar todos os azeites que você quiser, que estão disponíveis aqui todos para apreciação. Fica na 3ª Avenida, ao lado do Pão de Açúcar, no edifício Miami Center, sala 27. É esse ambiente que vocês estão vendo ao fundo. A gente tem aqui azeites, não temos só azeites com altíssimo nível de polifenol, porque algumas pessoas preferem
um azeite um pouco mais suave, nós temos azeites mais suaves e temos azeites para o dia a dia também. Desde o Casa del Aqua, que custa R$ 48,00, temos azeite de R$ 48,00 até 200. Temos vários na faixa de 48, vários na faixa de R$ 60,00, todos de alta qualidade, todos com baixa acidez. Todos os nossos azeites têm 0,2 de acidez para baixo, ou seja, 0,1, 0,2. Todos de produtor, todos de origem conhecida, todos de produtor de azeite. Nós não vendemos produtos de fornecedores a granel. Então, todos são de origem conhecida, todos de produtores que nós conhecemos, que nós pesquisamos, alguns que são nossos amigos. E a gente tem o maior prazer em oferecer azeite dos nossos amigos para a nossa clientela. Temos vários produtores que são nossos amigos há muitos anos. E a gente garante que os produtos deles são de alta qualidade. Então, obrigado pela audiência, obrigado por estarem conosco. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é o 619-8111-3763. Lá vocês podem fazer compras pelo WhatsApp, delivery, ou acesse o nosso site www.cantinhodoazeite.com.br. Uma outra coisa interessante de explicar é: Cantinho do Azeite é um nome fantasia. O nome da empresa, que era o nome anterior que a gente divulgava mais, é Companhia do Azeite. A Companhia do Azeite é a razão social da empresa. É a mesma empresa que a gente abriu há 8 anos atrás. Cantinho do Azeite é a loja, nome fantasia da Companhia do Azeite. Então, para quem conhecer a Companhia do Azeite, somos nós. E agora a gente usa mais o nome Cantinho do Azeite, porque é o nome do ponto de venda físico e do online. E Companhia do Azeite continua sendo a razão social da empresa. Obrigado por estarem conosco e boa noite.